Todo mundo bem? Gente, o som está bom? Nossa, que loucura ter isso. Deixa eu tentar mudar isso. Vocês estão ouvindo o som bem? Gente? Estão ouvindo? Bom, vamos lá. Ok, Iva. Ok. Bom, turma, vamos começar a live. Já estamos 5 minutos atrasados. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 3, 1. Está no ar nossa live aqui no canal Caminho do Peregrino. E hoje iremos falar sobre diversos assuntos. Hoje eu vou falar sobre aspectos astrológicos. Uma das coisas que eu vou falar hoje vai ser sobre o inferno astral de todos os signos. Deixa eu colocar um pouco mais para cá esse microfone. Esse melhora. Vou falar sobre o inferno astral de todos os signos. Vou falar também sobre o Saturno retrógrado. Também vou falar sobre Mercúrio retrógrado, que vai entrar esse mês aqui ainda, mas é um período bem menor que o do Saturno. Também vou falar sobre esse eclipse solar, ou melhor, eclipse lunar, todo mundo comentando aí sobre isso. Bom, o inferno astral de todos os signos. Deixa eu ver o que mais. Vou falar também sobre o que teremos nas próximas lives e também teremos... também vou falar sobre radiestesia. Tudo isso nesta live mesmo. Eu vou falar sobre o turbilhão e como que você utiliza o turbilhão. Por que eu vou falar sobre o turbilhão? Porque muitas pessoas estão com problemas, alguns problemas assim, financeiros, digamos assim, e o turbilhão ajuda bastante o pessoal nesse caso para melhorar a parte financeira. E eu vou mostrar na prática como que vocês vão fazer isso na casa de vocês, utilizar esse turbilhão, utilizando um relógio de parede, um turbilhão que pode ser impresso, né? Você vai na internet mesmo, imprime o turbilhão, uma foto, vai utilizar uma pedra, um testemunho, tudo isso você monta o turbilhão, de preferência na lua crescente, que vai ser semana que vem. Então, já estou ensinando nesta semana aqui. Então, vamos lá. Queria falar também que eu era para ter começado essas lives faz tempo. Faz umas 2 semanas que eu era para ter feito essas lives. Eu fiquei doente, fiquei com virose, passei muito mal na semana passada e acabei não conseguindo fazer essa live. E queria agradecer muitas pessoas, quando ficaram sabendo que não ia ter a live, perguntaram por que eu não iria fazer a live. E quando souberam que eu estava muito mal, mas muito mal mesmo, eu fiquei com febre, fiquei de cama, não conseguia me levantar, e tinha então o pessoal mandando jurei, reiki, Dixa, pessoal querendo fazer vaquinha, né? E graças a Deus não foi necessário tantas coisas. Claro que eu agradeço o jurei, o Dixa, as orações, vou sempre agradecer. Quem quiser mandar, pode mandar, não tem problema. Mas graças a Deus era só uma virose, eu acabei saindo desse problema. E isso foi um final de inferno astral. Né? Esse foi um final de inferno astral que me deu esse problema de saúde. Né? Por isso que eu resolvi falar sobre inferno astral. Bom, vou começar falando rapidinho sobre alguns recados também. Um dos recados é que na próxima sexta-feira... Deixa eu pegar aqui essa informação chegou para mim agora. Próxima sexta-feira, na Sociedade Teosófica, teremos uma palestra chamada O Duplo Etéreo. E essa palestra, quem vai ministrar é o Luciano Montelato, que é o presidente da Sociedade Teosófica. É uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, vale a pena assistir a palestra dele. Inclusive, vale a pena assistir todas as palestras da Sociedade Teosófica, vale a pena assistir. Então, dia 5/7, às 8 horas da noite, tem uma palestra sobre o duplo etérico, feito pelo Luciano Montelato, presidente da Sociedade Teosófica. O endereço é a rua Mituto Mizumoto, número 301, no bairro da Liberdade, e quem não puder ir fisicamente pode assistir pelo YouTube. Provavelmente eu vou assistir pelo YouTube mesmo, no canal Loja Liberdade. Então, próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, uma palestra maravilhosa com o Luciano Montelato.
E no sábado, não está confirmado ainda, então já está mais ou menos confirmado, mas quem puder entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu coloco no meu grupo de WhatsApp, dá para nós, para saber se vai ter mesmo a palestra do Ricardo Máfia, no dia 6 de julho agora, isso no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Esse daí tem que ir fisicamente mesmo, não tem como. Fica entre a Praça da Sé e entre o metrô Sé e o metrô Liberdade, na rua Dr. Rodrigo Silva, número 87. É uma palestra do Ricardo Máfia, vale muito a pena. Quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo WhatsApp, DDD 11, número 996 8461. E aí eu consigo passar mais informações sobre essa palestra. Lembrando que é não oficial essa divulgação que eu faço do Ricardo Máfia, da Sociedade Teosófica. As informações chegam para mim, eu dou um valor enorme para eles, eu sei que é um material muito bom. São palestras gratuitas que ajudam muitas pessoas, então eu divulgo gratuitamente. Eles nem sabem que eu faço essas divulgações, para falar a verdade. Eles não têm a mínima ideia, eu não sei nem se eles assistem o meu canal. Apesar que eu, pessoalmente, eu converso muito com o Luciano e nas palestras sempre cumprimento. O Ricardo Máfia sabe quem eu sou, tudo, mas não sabe que eu faço a divulgação pela internet. Bom, falamos aí sobre essas duas palestras. Eu vou falar rapidinho também sobre as próximas lives. A próxima live eu vou falar sobre a influência das músicas, aquelas músicas que você ouve no rádio, né, aquilo que você gosta, na sua vida. Como que influencia a música do rádio, da televisão, na sua vida? É a próxima live, eu vou falar sobre isso. Né, no dia 9. Dia 16, eu vou falar sobre o que ninguém te falou sobre Napoleão Hill. Napoleão Hill, aquele que escreveu Quem Pensa Enriquece. Eu vou contar a história da vida dele, que inclusive ele entrou em depressão e teve um período onde ele foi parar no fundo do poço, com problemas financeiros, e ele entrou em depressão. Então, eu vou falar sobre isso também no dia 16. Por enquanto, eu só tenho essas duas lives programadas, né? Toda terça-feira vai ter, mas assim, com os temas já estão programados esses dois temas. Inclusive, sobre depressão, eu queria falar, tem muitas pessoas me procurando, falando que estão com depressão. Isso vem também por causa da parte astrológica, o momento atual que nós estamos vivendo. E aí pediram para mim algumas orações para depressão. Com essas... Ô, Douglas, obrigado. Então, com essas buscas sobre orações para a depressão, né, para evitar a depressão, eu encontrei 3 salmos que eu usei muito há 10 anos atrás, e eu recomendo para quem tem depressão. Para quem tem depressão. É o Salmo número 38, você vai orar ele na sequência, o Salmo 38, o 40 e o 91. Vou repetir, 38, 40 e 91. E você vai ouvir você vai, na realidade, fazer essa oração, é como se fosse uma homeopatia. Pode ser que você piore até de depressão, mas depois você melhora. Como se fosse uma homeopatia, você piora e depois melhora. Você tem que entender que todos os problemas que nós temos, tudo, problema financeiro, problema emocional, é a falta de Deus. Quanto mais longe você estiver de Deus, quanto mais longe da espiritualidade, maiores são os problemas que você vai ter. Então, esses salmos, eles falam justamente sobre isso, é como se você estivesse devendo para Deus, por isso que você fica pior. Então, você vai lendo, quem lê esse Salmo 38 e o 40, vocês vão ver que é horrível, você vai mais pro fundo do poço, mas aí o 91 começa a melhorar, começa a amenizar esses problemas todos que você tem, né? No 38 e o 40, você enfatiza os inimigos, você enfatiza as doenças, você enfatiza os problemas emocionais. É muito forte o Salmo 38 e o Salmo 40. Muito forte mesmo, a pessoa fica mal. E aí, quando você faz o 91, ele começa a limpar essas energias negativas
que você foi resgatando ali. Bom, uma outra coisa que eu queria falar é que no final desta live aqui, eu vou fazer não é um sorteio, na realidade, a primeira pessoa, eu vou fazer 3 perguntas no final da live, exatamente às 10 horas da noite, eu vou fazer 3 perguntas, e aí, quem responder para mim no meu WhatsApp, no PV, lógico, se quiserem até já marcar aí o meu WhatsApp, DDD 11 9, né, ó, DDD 11, número 9, 96 30 84 61, DDD 11, número 9, 96 30 84 61. Quem responder as 3 perguntas que eu vou fazer no final da live, só mais um momento. Então, quem responder as 3 perguntas no final da live, eu vou fazer um atendimento, não hoje, quinta-feira, lá para quinta-feira, mas a pessoa já vão marcar hoje, a pessoa me responde as 3 perguntas, e aí hoje mesmo eu já marco para quinta-feira um atendimento de tarô, onde eu vou responder só uma questão. Então, ó, você tem um problema emocional, eu vou responder o problema emocional. Você tem um problema financeiro, eu vou responder o problema financeiro. É só uma questão. Quem responder as 3 perguntas às 10 horas da noite, eu agendo uma consulta para quinta-feira para responder uma questão só através do tarô. Tá bom? Então, isso daí vai acontecer hoje às 10 horas da noite, daqui a pouco, né? Fazer 3 perguntas sobre esta mesma live. Bom, então, como eu estava falando, os melhores salmos para... Isso, as respostas serão dadas em privado para o meu celular, exatamente. Você responde, e aí eu... o resultado aqui da final do Inferno Astral. Então, responde no meu celular e aí eu já falo quem vai ser a primeira pessoa. Né? Aqui ao vivo mesmo. Eu vou abrir aqui o celular e eu já falo, ó, tal pessoa já falou, já foi primeiro aqui. Bom, voltando aqui. Eu estava falando sobre depressão e os 3 melhores salmos para depressão, o Salmo 38, 40 e 91. Outra coisa que eu... Então, isso já é uma coisa muito boa, e eu vou falar mais disso no dia 16. Vamos ver o que mais. E aí, hoje eu vou falar também sobre o turbilhão. Bom, vamos lá. Tá meio confusa essa live hoje, né, gente? Se tiver muito confuso, vocês me falam, viu? Demos todos os recados, falamos já sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre este eclipse que está acontecendo hoje. Eu me lembro que em 2017 teve um eclipse, se eu não estiver enganado, foi no signo de Virgem. E eu tenho a Lua em Virgem. 2017 foi um ano terrível. Quem procurar aqui no meu canal mesmo, aqui no YouTube, vocês vão procurar, vocês vão ver que eu até criei um podcast. O podcast, como é que é? É uma gravação onde não aparece a minha imagem. Eu acho que tá aí no canal, sim. Então, tem uma gravação onde não tem minha imagem, só tem uma foto. O que eram os podcasts? Eu fazia os podcasts e mandava via WhatsApp. Então, foram acho que uns 10 podcasts que eu criei em 2016, 2017. E na época, eu fazendo a live, o podcast, eu gravando no meio do eclipse e eu passando muito mal. Mal assim, de depressão, de tristeza. Eu tive muitos problemas profissionais, perseguição profissional, tive problemas de mudanças de horário, né? Eu trabalhava de madrugada, fui obrigado a ir durante o dia. Tive vários problemas ali que me afetaram muito emocionalmente, e foi bem na época do eclipse, eu estava muito mal, e eu gravei esse podcast no meio do eclipse, muito mal, muito mal, muito mal. O eclipse era no signo de Virgem, e a minha lua está em Virgem, então imagina, o eclipse é justamente lunar, então foi realmente terrível. O eclipse ele afeta exatamente o signo onde está a Lua e o Sol. E o que está acontecendo hoje? Estamos tendo um eclipse que está entre... Opa, deixa eu ver aqui, meu Deus, onde que eu coloquei? Que legal, hein? Não coloquei... Ah, tá.
Pus ali. O eclipse hoje é entre Câncer e Capricórnio, aquele eixo Câncer-Capricórnio. Então, quem é de Câncer e quem é de Capricórnio pode ser que tenha algum problema, pode ser alguma mudança aí na vida da pessoa. Porém, o que acontece? Nós estamos num final, numa limpeza muito grande. Essa limpeza, ela, como é que eu vou dar o termo para as pessoas? É como se tivesse uma energia que estivesse limpando. Então, vai melhorar um pouco mais a vida das pessoas, apesar que este mês ainda teremos Mercúrio retrógrado. Primeiro, mas ainda sobre esse eclipse, pode ser que esses dois signos tenham problemas, pode ser que venha à tona alguns problemas relacionados à família, à segurança, né, segurança emocional, segurança. Porque o signo de Câncer é muito daquela pessoa que gosta de proteger alguém, gosta de ser protegido, e também é um signo ligado à família, à mãe e tudo mais. Outra coisa que também tem a ver é o signo de Capricórnio. Capricórnio já é mais ligado a metas, também mais ligado ao trabalho, né, reconhecimento. Apesar que o que está acontecendo? É um eclipse lunar, então eu acredito que não vai afetar tanto. Eu acredito que vai ser um período bom daqui para frente para nós. Né? Então temos isso. Estamos tendo ainda um Saturno retrógrado, ele está até o dia 18 de setembro, ainda temos o Saturno ainda está retrógrado. Esse Saturno retrógrado, ele dá problema em tudo quanto é tipo, as coisas ficam mais lentas, é falta de comunicação, a pessoa pode ter autoestima baixa, pode entrar num período de depressão, pode acontecer um monte de coisas por causa do, do Saturno retrógrado. Pode dar vários problemas, mais problema de comunicação. Né? Eu tenho o caso de pessoas que tiveram consultas de tarô comigo, que a pessoa foi pedir um aumento de salário e foi demitida. Quer dizer, ela foi pedir um aumento e foi demitida. Quer dizer, que é um erro de comunicação maior que esse. Maior que isso, eu não sei, né? Então, vários erros de comunicação. E teremos ainda neste mês, agora, entre dia 7, ainda bem que Mercúrio ele é bem rápido. Ele é mais rápido do que o Saturno. Então, teremos o Mercúrio retrógrado entre o dia 7 e o dia 31 de julho. Dia 7 e 31. Marca essas datas, de 7 a 31. Então, o que acontece? Mercúrio é um planeta de comunicação. Então, você poderia ter comunicação perturbada, pode ter mal entendidos, mais ainda. Então, imagina, você tem Saturno retrógrado e Mercúrio retrógrado. Os dois podem trazer mal entendidos. E também equipamentos de comunicação, como, por exemplo, celular, tablet, computador, pode dar problema do nada, pode dar um problema, assim, você não consegue entrar em contato com outras pessoas. Então, problemas de comunicação começam a acontecer entre o dia 7 de julho até dia 31. Pode acontecer. E o que você pode fazer para se proteger disso? Faz backup das coisas, guarda as fotos do celular, faz um backup do celular, do computador, grava tudo em DVD. Não é bom assinar contratos, leia direitinho os contratos, leia o que está acontecendo, fazer novos negócios, leia bem as entrelinhas dos contratos, dos documentos que você está lendo ou que você está assinando, e ter muito cuidado em falar com as pessoas, muito cuidado, porque pode ter, sim, problemas de comunicação neste período. Bom, falamos aí sobre Saturno retrógrado, Mercúrio retrógrado e também sobre esse eclipse de Câncer Capricórnio. E vamos agora para o tema em si. Falamos também sobre depressão, né? São os Salmos 38, 40, 91. Muito bom vocês verem isso. Deixa eu ver aqui o que mais. Iremos agora falar sobre só um momentinho.
Bom, falaremos agora. Bom, já até criei aqui as 3 perguntas que eu vou fazer às 10 horas da noite, hein, gente? Mas vamos falar aqui sobre inferno astral, que é aquele período que eu passei agora há pouco tempo e que todos nós passamos. E como que reage cada um desses signos no inferno astral? Eu queria saber, gente, vocês estão gostando dessa ideia de falar de vários temas diferentes? Está confuso? Vocês entenderam tudo até agora? É muito confuso o que eu estou fazendo? Bom, ninguém respondeu, eu acho que está todo mundo entendendo. Bom, vamos falar sobre o inferno astral. O inferno astral é assim. Imagina que você tem uma energia. Você tem uma energia. Aí, essa... Obrigado, Ivan. Então, você tem uma energia, tá aqui. Quando chega... Deixa eu ver como é que fica. Aqui, ó. Tá aqui, assim. Consigo acompanhar. Então, você tem uma energia. Quando chega... alguns astrólogos falam que você, 30 dias antes do seu aniversário, você tem o seu inferno astral. 30 dias antes. Devido a outros estudos, além da astrologia, eu considero 52 dias antes do aniversário. Então, 52 dias antes do aniversário, começa a sua energia a ficar assim, ó. Começa a baixar a energia, a vibração sua. E conforme vai baixando essa vibração, você fica, assim, mais vulnerável ao que tem em volta do mundo. Então, em volta de você. Então, baixou a sua vibração, baixou a sua energia. Então, se você tem algum defeito, as pessoas vão ver esse defeito. Então, se você tem Então, se você vai começar, não é bom o quê? Começar um relacionamento. Então, você arruma um namorado, ele vai ver que você tem aqueles defeitos todos. Você começa um emprego, né? O seu patrão vai ver que você tem aqueles defeitos todos. Você fica mais cansado. Você fica mais propício a ficar doente nesse período do inferno astral, porque baixou a energia. Você está com menos vibração. É como se você... imagina que Deus está aqui, né? Não é bem assim, mas imagina que Deus está aqui e você está aqui normal. Você começa a baixar essa energia e ficar mais longe ainda de Deus, do seu Cristo interno, da fonte geradora de energia que traz para você esse bem todo. Então, eu dou esse período de 52 dias antes do aniversário. Né? Alguns astrólogos vão falar que são 30, eu falo 52. Eles falam, Maurício, de onde você tirou 52 dias? Eu vou pegar um livro aqui. Esse aqui não estava mais aqui. Então, um livro, gente, isso aqui é vendido... Isso aqui é da década de 40, antigão mesmo, ó, encadernado. Autodomínio e o Destino com Ciclos da Vida. Não é um livro de astrologia. Não é um livro de astrologia. Ah, sim. Esse aqui não é um livro de astrologia, é um livro de ciclos. Que é adotado, pode ser comprado no site da Ordem Rosacruz-Amorque. Né? Não vou aqui falar muito sobre isso, né? Mas assim, o que ele faz basicamente? Ele pega o ano, divide por 7. Se você pegar um ano, 365 dias, dividir por 7, vai dividir o dia por períodos de 52 dias. E 52 dias antes do aniversário, segundo o autor, né, ele diz que todas as características do inferno astral estão naqueles 52 dias. Então, para mim, o inferno astral são 52 dias antes do aniversário, baseado nesse estudo. Né? E aí voltamos aqui para a astrologia.
Então, primeiramente isso, não começa nenhum emprego novo, nenhum relacionamento novo, não faça nada. É claro, você está desempregado há 10 anos, e aparece um emprego no inferno astral, você vai lá e pega um emprego. Não tem como, né? Você não vai deixar de trabalhar por causa disso. Mas se houver a possibilidade de adiar até depois do aniversário, melhor. Mas se não dá 10 anos desempregado, você vai ficar desempregado? Não, né? Aí você tá aí sozinho, faz, sei lá, 10 anos lá, solteirona, aí aparece um cara lá bem no seu inferno astral, não vai ficar com o cara só por causa do inferno, não, vai lá e fica com o cara. Só que você tem que ter essa consciência, olha, de tomar cuidado e tudo mais sobre isso daí. Bom, né, então não é que você tem que entender que isso tudo na astrologia, tudo isso que eu falei até agora, são influências que vêm para você, e que você, se você tiver força de vontade, se você tiver espiritualidade, você supera tudo isso. Né? Quando eu até falo por alguns alunos aí de astrologia, quando vem para cá, você tem as combinações astrológicas, tudo, né? Ah, tal signo combina com tal. Mas se os dois, e tem signos que não combinam, né? Mas se os dois signos forem evoluídos espiritualmente, eles se gostam tanto que assim se anula por outro, se for o caso. Ambos vão em algum tipo de ritual, algum tipo de culto, de alguma sociedade, de alguma religião, estão buscando a melhora constante. Não esquece o signo, joga tudo isso no lixo. Se está evoluindo espiritualmente, né? Esquece essa história, né? O problema é que a grande parte da humanidade ela não está evoluída, as pessoas não querem evoluir, as pessoas não buscam religião, não buscam melhorar os seus defeitos, então aí realmente fica em tudo nessa lambança toda da astrologia, né? Cai em tudo, né? Acabam caindo nessa maré da astrologia. Mas se são signos espiritualizados, eu acredito que pode esquecer, inclusive, a parte astrológica, porque o grande objetivo da espiritualidade é vencer a astrologia. Né? Então, voltando aqui ao inferno astral. Então, você está lá, baixou a energia do inferno astral, cada signo tem uma responde de uma forma diferente. Então, vamos lá, signo a signo, eu vou falar agora. Começar com Áries. Então, quem é de Áries, signo de Áries, 52 dias antes do aniversário, 52 dias antes do aniversário, o que acontece? Ó, há um risco de fugir da realidade e fazer uma tempestade no copo de água. Por qualquer coisinha, deve tomar cuidado com as constantes alterações de humor. O que acontece? O ariano, em si, ele já é impulsivo. E ele é do signo ele é regido pelo planeta Marte. Então, que é o deus da guerra. Então, o que acontece? Realmente tem que tomar cuidado aqui com as emoções. Pode ser que o ariano queira arrumar briga com todo mundo lá no inferno astral. Tem que tomar cuidado com isso. E quem é de touro? Quem é de touro? 52 dias antes do inferno astral. Ó, embora não é normal assim para quem é de touro, há a tendência de agir por impulso, por incrível que pareça. Também bate de frente com os outros por causa de teimosia. Tem que controlar a impaciência. Então, touro também tem esses problemas emocionais e pode, inclusive, agir por impulso. Touro, que é aquele signo que pensa muito antes de fazer algo. Touro, que é aquele signo teimoso. Então, às vezes, ele pode, agir por impulso no inferno astral. Bom, quem é de Gêmeos, como eu, né? Que é de... Então, 52 dias antes do aniversário, o que acontece? Ó, o apego pelos bens materiais cresce e o lado turrão se acentua e se mostra mais inflexível com as pessoas, exigindo que tudo seja feito do seu jeito. Então, isso aconteceu realmente. Eu começo a pegar mais no pé das pessoas, eu fico uma pessoa mais pão dura, né, que não quer gastar dinheiro mesmo.
Apesar que eu gastei bastante esse ano, mas normalmente você tem quer segurar o dinheiro, além dos problemas de doença e tudo mais. Todo signo tem aqueles outros problemas que eu falei antes. Essa aqui é uma característica a mais. Então, geminiano, ele pode ali ter esse problema de ser um pouquinho mais pão duro e pegar no pé das pessoas também. Quem é de câncer é como a filha da Iva Davanço, que está aqui falando, né, que ela nasceu dia 21/6. Então, Iva, 52 dias antes do aniversário, né? Quem é de câncer, 52 dias antes, ó, tem que tomar cuidado com mal-entendidos, falhas de comunicação, mais ainda, hein? Coisas, sim, falhas de comunicação e mal-entendidos, basicamente. E tem uma tendência de se levar pela inconstância, fica meio inconstante, faz uma coisa, depois muda toda hora, sabe? Aquela pessoa inconstante. É isso que acontece ela pega um pouquinho quem é de câncer vai pegando um pouquinho do defeito do signo anterior. Vocês estão percebendo? No inferno astral você pega um pouquinho dos defeitos do signo anterior. Quem é inconstante é de gêmeos, né? Não sei se vocês perceberam mais ou menos o raciocínio. Que nem Áries é impossível, realmente ele fica impulsivo. Quem é de touro pode também ter um pouquinho de impulsividade de Áries. Gêmeos fica um pouquinho lá, mais pão duro, que é uma característica de touro, e quando chega câncer, ele fica o quê? Inconstante também. Além de falhas de comunicação, ele fica um pouquinho inconstante no seu inferno astral. E quem é de leão? Quem é de leão, 52 dias antes do aniversário, é uma época em que a pessoa fica mais carente, ó. Época em que a carência afeta o ego leonino para valer. Basta que alguém seja um pouco duro para que o leonino se magoe. E também tem muitos ciúmes. Fica muito ciumento. O leonino, o signo de leão, ele é regido pelo planeta Sol, então, e ele tem muito dessa coisa do ego. Além de apesar de ser um signo expansivo, um signo bom para quem quer ser assim líder, para quem quer ser artista, porque ele chama muita atenção. No inferno astral, ele acaba ficando até em depressão, porque ele quer chamar atenção, então ele pode ficar com ciúme de outras pessoas e também ficar com, como que é mesmo? Que eu não tenho aqui, pode se magoar, assim, pensando que as pessoas não estão prestando atenção, tudo mais. Esse é o signo de leão. Signo de virgem. Signo de virgem, o que acontece, ó? Ele fica autoritário. Então, o signo de virgem, 52 dias antes, ele começa a ficar um pouquinho mais autoritário. Então, ele fica muito autoritário e pode entrar em conflito com outras pessoas. E também tem que controlar a vaidade, que é o quê? Aquele defeito do signo anterior, né? Que é o de leão. Como eu falei antes, então pega aquelas características da vaidade de leão, junto com essa parte do autoritarismo. É isso que acontece no signo de virgem, 52 dias antes do aniversário de virgem. Bom, quem é de Libra? Quem é de Libra, ele não se contenta, né? No inferno astral dele, não se contenta com os esforços dele nessa época do ano e costuma criticar tudo ao seu redor. Então, o libriano, ele não se contenta com seus próprios resultados e também ele critica muito ao seu redor, que é o que? Uma característica de virgem do signo anterior, se lembra? Quem é de escorpião, o que ele faz? Ele começa a ter no seu... Quem é de escorpião, ele começa a ter o quê? No inferno astral dele, 52 dias antes do aniversário, quem é de escorpião acaba tendo o quê? Tendo muita indecisão. Isso é uma característica do signo de Libra, que é o signo anterior. Então, quem é de escorpião acaba ficando meio indeciso no inferno astral dele e tem uma tendência de dar, assim, pouca importância para assuntos importantes. Ele vê com muita superficialidade
aquilo que é importante. Então, a pessoa fica indecisa e não vê com tanta importância os assuntos importantes da vida dela. Quem é do signo de Sagitário, 52 dias antes do aniversário, quem é do signo de Sagitário, pode se tornar uma pessoa vingativa, que é a característica do signo anterior, que é o Escorpião, você lembra? Sempre assim, no inferno astral você pega algumas características do signo anterior. Então pode se tornar uma pessoa vingativa, rancorosa, individualista, passa a controlar a vida de quem estima, pois a possessividade domina esse signo por este período. Então pode ser uma pessoa possessiva e também uma pessoa vingativa. Isso é o quê? Quem é de Sagitário pode ser assim no inferno astral. Capricórnio. Então, quem é de Capricórnio, 52 dias antes do seu aniversário, há um risco de brincar com assuntos importantes e se dar mal. Também tem que tomar cuidado para não cometer excessos nesse período. O que acontece? Capricórnio é um signo muito sério. É um signo que eu acredito que é um dos signos mais sérios, mas que ele tem, quando ele cria uma meta, ele vai até o final, ele tem meta, ele tem... Ele persegue a meta dele até o final. Normalmente, o capricorniano é o que vira o gerente de uma empresa, o que vira dono da empresa. Ele é uma pessoa que é o primeiro a chegar na empresa, é o último a sair, né, o capricorniano. Quem é de Capricórnio, ele acaba virando... Como ele tem que ter um certo reconhecimento profissional, quem é de Capricórnio, normalmente, ele acaba virando advogado, vira contador, vira gerente do setor. Tudo isso é Capricórnio. E olha só, no inferno astral dele, ele tem risco de brincar com assuntos importantes e se dar mal, que é uma característica que tem nada a ver com Capricórnio, e é também mais uma característica do signo anterior, que é o de Sagitário. Vamos lá, signo de Aquário. Quem é do signo de Aquário, 52 dias antes do aniversário, ele se torna uma pessoa individualista, e uma onda de pessimismo invade a vida do aquariano, que deve ser mais otimista para superar os obstáculos deste período. Bom, o que acontece? O aquariano ele pega essa característica ruim do signo anterior, que é o Capricórnio. Então, o aquariano pega esse signo, a característica ruim do signo de Capricórnio, que seria se tornar um pouco individualista, né? E ser um pouco pessimista. Assim, o capricorniano, ele tem o lado negativo dele, se ele não se espiritualizar, ele fica desse jeito, individualista, porque ele quer o reconhecimento, ele quer crescer, como eu falei agora há pouco, né? Ele quer crescer na empresa, tudo, ele quer ser o gerente, ele quer o reconhecimento de todos, então ele acaba virando o quê? Uma pessoa individualista. E também uma pessoa pessimista, ele é pé no chão, né? Quem é de Capricórnio é pé no chão. Então, o aquariano, ele pega essa característica no inferno astral dele. Logo, o aquariano, que é aquele signo que trabalha pelo bem da humanidade, pelo bem do coletivo. Então, o que acontece? Ele fica individualista justamente no inferno astral dele. E Peixes, né, o último signo, quem é de Peixes, 52 dias antes do aniversário, novamente, tem que tomar cuidado com os acasos da rebeldia, né? Esta é a fase em que faz cara feia ao receber ordens superiores, desobedece às regras e não cumpre horários, né? Isso daí, inclusive, é uma característica de Aquário do signo anterior, né? O aquariano, ele tem esse problema com horários, ele desobedece superiores, regras, inclusive o aquariano normalmente é aquela pessoa que contesta muito assim religiões, porque ele quer a resposta das religiões, então você pega chegando assim no aquariano e fala, olha, passar um cheque sem fundo, né, não sei se alguém sabe o que é cheque ainda, tem um pessoal novo que nem sabe o que é cheque, só sabe cartão, né, mas passar cheque sem fundo é pecado, né, imagina que o padre vai lá, isso inclusive o Papa Dom Paulo, acho que falou isso, passar cheque sem fundo é pecado.
o aquariano chega lá e fala, não, como é que você sabe que é pecado? Né? Deus falou com você? Ele começa a questionar o Papa, né, o padre, ou quem seja lá quem for, daquilo, e acaba destruindo a religião, porque ele quer uma lógica naquilo, né, quem é de aquário. Então, quem é de peixes acaba pegando essa característica ruim do aquariano, e acaba tendo excessos de rebeldia, e não quer receber ordens superiores, ele questiona o chefe, desobedece regras e não cumpre os horários. Normalmente é isso, peixes, no seu inferno astral, ele acaba tendo essas características. Então, esses foram os 12 signos. Eu queria mostrar para vocês que isso daqui foi um trabalho que eu fiz no ano 2000, onde eu fiz um trabalho falando sobre inferno astral, paraíso astral, paraíso astral, escravo astral, inferno astral. Lá pelo ano 2001, 2002, eu fiz este trabalho e eu encontrei esses dias, falei, poxa, eu vou fazer uma live falando sobre o inferno astral de todos os signos. Não sei se vocês estão gostando, estamos caminhando, faltam 14 minutos para o final da live, mas eu ainda vou falar agora sobre o turbilhão. Então, gente, já falamos hoje sobre Saturno retrógrado, Mercúrio retrógrado, eclipse lunar. Falei sobre as próximas lives. Falei sobre depressão um pouquinho, né? Foram os 3 salmos sobre depressão, que é o 38, 40, 91. Né? Falei sobre o inferno astral, né? Que são os 52 dias antes do aniversário. 52 dias antes do aniversário de cada... é o inferno astral das pessoas. E agora nós vamos falar sobre o turbilhão. Por que eu vou falar do turbilhão? Antes eu vou tomar um pouquinho de chimarrão, só um momentinho. Por que eu vou falar sobre o turbilhão? Por que eu vou falar sobre o turbilhão? Muitas pessoas entram em contato comigo, né? Muitas pessoas com, assim, clientes, né? Pessoas que eu atendo aqui que eu atendo aqui com o tarô, elas estão passando por problemas financeiros. Estão passando por problemas financeiros. Aí o que acontece? E eu ensino para elas sobre o turbilhão. Né? O que é o turbilhão? O turbilhão é um gráfico de radiestesia. Eu vou mostrar em 2 versões aqui. Eu vou mostrar 3 versões. Esse aqui, ó, é um turbilhão feito de acetato. É durinho. Turbilhão. Esse aqui é um outro turbilhão já feito em placa de circuito impresso. Esse é o melhor, eu acredito. Placa de circuito impresso. E eu vou mostrar mais um. Mostrar mais um, que é a versão Xerox, certo? Xerox. Então temos a Xerox, temos a versão acetato e a versão placa de circuito impresso. Bom, o que acontece? Às vezes a pessoa está com problema. Todos eles funcionam bem? Todos funcionam bem. Qual que é o melhor? Placa de circuito impresso, certo? Por quê? Vai correr o quê? Energia elétrica e magnética aqui, certo? Então, mas eu não tenho... Porque a pessoa às vezes entra em contato comigo, não tem condições nem de comprar a placa de circuito impresso. Imprime um turbilhão. Entra joga aí turbilhão no Google. Você vai chegar nessa imagem aqui e você vai chegar nessa imagem, você copia essa imagem e imprime ela. Né? Em papel também funciona. Melhor aquela lá do placa de circuito impresso. Mas em papel também vai funcionar. E aí, o que você vai fazer? Uma coisa que você pode pegar é o quê? É um relógio de cozinha. Relógio aqui de cozinha. Funciona, rodando. Tá vendo ele aqui, ó? Tac, 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 tac. Certo? Deixa eu ver se consigo baixar aqui a câmera. Não sei se eu vou...
que vai dar. Não, não vai dar, não. Aí, meu Deus. Bom, acho que vai. Estão me vendo ainda? Então, aqui está o relógio. O que vocês vão fazer? Pegar lá a plaquinha e vai pôr a placa assim, ó. Pimba. Pode ser a Xerox, o que for. Tudo bom? Aí vocês vão pegar e vão fazer um testemunho. Que aqui não dá para ler, né? Mas assim, você vai pegar um papel com lápis, né? É que eu tô com a caneta aqui, mas você vai. Aqui tá escrito de lápis, por isso que nem aparece direito. Com lápis, você vai escrever o seu nome completo. Então, eu coloco lá. Você põe seu nome completo, data de nascimento, a hora que você nasceu. Você vai colocar o local que você nasceu. Isso daqui chama-se testemunho, né? Algumas pessoas, então, vão ter a foto também. Algumas pessoas escrevem atrás isso tudo, né? Eu escrevo atrás da foto também, coloco lá Maurício Sérgio Delmanto, 16/6/75, horário que eu nasci e tudo mais. Então, você escreve atrás da foto. Também tem pessoas que pegam um fio de cabelo e cola aqui com durex. E também tem gente até que coloca gota de sangue. Tudo isso é o quê? Para representar você. Não precisa ficar assustado com o sangue, não. Aí, e aqui, no testemunho, você vai escrever exatamente o que você quer. Aí eu agradeço sei lá, eu agradeço a Deus por a cada dia que passa eu ter mais e mais prosperidade, né? Ou melhor, vamos fazer direito. Eu agradeço a Deus por ter saúde, amor e prosperidade. Não, ó, eu agradeço a Deus por ter saúde, amor, prosperidade e perfeita expressão própria. Escreve desse jeito. Por quê? Você vai mexer na sua vida financeira. Imagina que você tem uma energia e você às vezes tem um karma, algum problema assim, e algum problema karmático. E você aí você mexe na parte financeira e acaba te dando um problema de saúde. Só começa a ganhar dinheiro e dá um problema de saúde. É possível acontecer isso sim, né? Então, a primeira coisa que você tem que agradecer é o quê? Agradeço por ter saúde, amor, para você ter a sua parte emocional resolvida, saúde, amor, prosperidade, obviamente, e perfeita expressão própria. Você vai escrever isso e aí você vai escrever, vai agradecer por aquilo que você está querendo alcançar. Que é, sei lá, você está querendo vender algo, você está querendo arrumar um emprego. Então, você agradeço a Deus por ter recebido um emprego, agradeço a Deus por ter comprado um carro, mas tem que ser coisas assim tangíveis. Imagina se você não tem dinheiro nenhum e aí você vai agradecer porque conseguiu comprar um carro. Não tem sentido, né? Tem que ser algo que você realmente acredita do fundo do coração, você vai entender até o final da explicação. Tem que ser algo que você realmente acredita para. Você está agradecendo por algo que você acredita que é possível acontecer. Então você agradece lá que a cada dia que passa você tem mais e mais prosperidade, ou que se você já está quase comprando um carro, agradece por ter um carro, está desempregado, agradece por ter arrumado emprego, mas continua procurando emprego, mandando currículo, né? Isso tudo você vai fazer quando? Na lua crescente. Semana que vem é lua crescente. Tá? Então, colocou aqui o testemunho, ou melhor, colocou o objetivo, tem mais uma coisa que você vai pôr antes aqui. Esqueci, deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui. Você vai pegar, vou pôr aqui R$100, gente, mas... Só que é o seguinte, você tem que ter consciência que o dinheiro que você vai pôr aqui, você vai ter que doar depois. Então, vamos lá. R$100. Bom, aí você coloca os R$100, coloca o objetivo, o testemunho, e aí o negócio fica meio solto assim. O que você faz? Você vai pegar mais uma pedra, pode ser um citrino, o melhor é uma pirita, não estou com uma pirita aqui na mão, mas como é só para mostrar, imagina que isso aqui é uma pirita. Um citrino, uma pirita, um olho de tigre, algo do tipo. Coloca aqui. O que esse gráfico faz?
Imagina lá que você tem o poder da... todo mundo deve imaginar aqui, poder da mente, o poder da lei da atração, aquela coisa toda, né? Então, você tem um poder mental, um poder da sua oração. Então, isso aqui vai ampliar, né? Isso aqui não tem nada de espírito, vai ampliar o poder da sua vibração, da vibração do seu pensamento. Então, aquilo que você acredita é o que realmente vai ficar potencializado. Essa forma pensamento vai ser potencializada. Esse dinheiro que eu coloquei vai R$100, ele vai ser potencializado, e se eu doar, esses R$100 é como se eu tivesse doado R$1.000, por exemplo. Não sei se estão entendendo, vai potencializar o poder da sua mente. Então tem que ser algo que você acredita. Concorda? Não adianta você falar, não, vou ganhar na loteria, mas se não acredita que vai ganhar na loteria, fica difícil. Então tem que ser, é a tua fé que vai, é aquilo que você acredita que vai ser potencializado. Aí você colocou aqui tudo isso, vai pegar aqui uma bússola. Isso poucas pessoas, apesar de não ter, o gráfico não ter as bolinhas, tudo, eu norteio tudo. Né? Eu estava olhando, inclusive, aí em alguns sites, se vocês jogarem turbilhão no YouTube, vai ter um monte de gente falando sobre isso. Tem pessoas que não falam sobre nortear, não falam em nortear o turbilhão, e tem pessoas que montam isso e deixam para sempre. Né? Não é, o que eu vou aconselhar? Você vai criar isso aqui na lua crescente, vai passar o período todo da lua crescente, vai ter a lua cheia, mais ou menos na metade da lua cheia você desfaz tudo e doa o dinheiro, entendeu? Se for um gráfico de papel, queima ele. Então aí você fez isso, pegou aqui a bússola, então eu estou olhando aqui a bússola, não sei se vocês estão vendo, ixi, Maria, tá uma coisa doida aí. O vermelhinho está apontando. Então, está apontando para como se o norte estivesse para lá. O que eu faço? Eu viro, né? É um círculo, não tem norte, mas o que acontece? Eu fico na posição norte. Vou tirar isso aqui. Eu fico virado para o norte, isso tudo. Aí eu pego. Isso, a Ruth está falando, ó. Já fiz isso há algum tempo usando o pêndulo. Vou chegar no pêndulo ainda. Sempre tinha dinheiro em casa. Bom, aqui está o pêndulo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um pêndulo. Pega um anel, uma linhazinha e amarra uma linha no anel ou numa pedra, alguma coisa. Tem que, entendeu? O ideal é ter um pêndulo, mas se você não tem, amarra no anel. E aí você vai pôr assim, vai virar de frente. E se você tem pêndulo e manja de radiestesia, o ideal é você pegar um leque e ver quanto tempo você deixa. Deixa o quê? 1 hora, 2 horas, um dia, uma semana? Né? Eu estou dando essa ideia de fazer na lua crescente e fica o período todo da lua crescente. Mas se você já tem conhecimento de radiestesia e sabe fazer perguntas para o pêndulo, você vê quantos dias você deixa montado isso daqui. Né? Eu estou deixando esse período aí que eu falei, que é de 1 semana e meia, sempre na lua crescente, e é que nem a Ruth está falando ali, sempre tem dinheiro, né? Sempre dá uma melhorada. Então você põe o pêndulo, aí você vai pôr o pêndulo assim, e vai esperar ele começar a girar, né? Ele vai girar. Claro que eu estou dando uma forcinha aqui, porque é um vídeo, eu tenho que ir mais rápido. Mas olha, ele já começa a girar, girar, girar. Enquanto ele está girando, eu mentalizo aquilo que eu estou pedindo. Entenderam, gente? Enquanto ele está girando, eu mentalizo esse pedido, né? Na verdade, um agradecimento por ter prosperidade. Sempre lembrando, ó, agradece por você ter saúde, amor, prosperidade e perfeita expressão própria, para que você tenha um equilíbrio na tua vida e aí você faz isso daqui por um período, todos os dias, né? Se você tem um tempo, se puder rezar olhando para isso, vai lá, né? Uma vez por dia, não é toda hora, você vai lá, põe o pêndulo e fica lá, conforme ele está girando, eu vou deixar ele girando assim, você fica rezando, pensando em alguma nisso que você está pedindo, todos os dias, e aí passou uma semana, o que você faz? Você cata todo esse negócio, desmonta, cata isso, guarda. Esse dinheiro você doa para uma instituição, para um orfanato, para um orfanato, para um asilo, para alguém, faz essa doação.
faz uma doação, não vai fazer mal, é muito bom fazer doações. Tudo aquilo que a gente doa volta para nós em forma de energia, né, de prosperidade. Então, pode ser que, sem turbilhão, só pegar e fazer doação, esse dinheiro ele já vai... Deixa eu voltar aqui. Só de eu fazer doações, né, de fazer doação, independente de ter turbilhão ou não, só de fazer doações, você já vai ter prosperidade na sua vida. O turbilhão, ele vai o quê? Vai potencializar aquilo que você está pedindo. Vai potencializar essa doação que você está fazendo. Né? Vale a pena fazer isso. Então, vai no Google, imprime um turbilhão. Quando puder, compra uma placa. Né? Aí eu falei, se for se imprimir, isso aqui depois você bota fogo, né? Queima ele. Agora, se for uma placa de circuito impresso, se for que nem essa daqui, ó, lava, né? Se for de acetato, se for essa outra aqui, você lava depois que você usa. Lava ela. Então, essa era a explicação que eu queria fazer sobre o turbilhão. É mais para ajudar o pessoal que me procura, o pessoal que tá precisando. Espero realmente ajudar as pessoas que estão precisando. Vou dar uma outra dica também. Tá com problema financeiro, pega a oração de São Francisco, leia a oração de São Francisco. Vivencia, leia ela inteira e vive essa oração de São Francisco. Olha que coisa maravilhosa. Eu peguei até ela aqui, peguei na mão, cadê? Mas vivencia, olha que maravilhosa essa oração. Olha só, Senhor, fazei de mim instrumento de tua paz, onde haja ódio que eu leve o amor, onde haja ofensa que eu leve o perdão, onde haja discórdia que eu leve a união, onde haja dúvidas que eu leve a fé, onde haja erros que eu leve a verdade, onde haja desespero que eu leve a esperança, onde haja tristeza que eu leve a alegria, onde haja trevas que eu leve a luz. Ó divino... Claro que você não vai ler assim, né? Eu estou lendo rapidinho, mas você vai vibrando, pensando, né, no estudo. Ó divino mestre, fazer que não procure ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar. Portanto, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, é dando que se recebe. Então, é importantíssimo, se você tem problemas na sua vida, isso aqui é um tratado de Karma Yoga. O que é Karma Yoga? Né? Quem é do círculo esotérico, quem pratica yoga também conhece isso. Karma Yoga é assim, se tem um problema na tua vida, o que você faz? Para melhorar esse problema, você resolve o problema de outra pessoa. Né? Então, eu estou com problemas sentimentais. Você pega e ajuda a sua amiga a arrumar um namorado. Está com problema financeiro, né? Você ajuda alguém a ganhar dinheiro. Então, se você não puder dar dinheiro, ajuda essa pessoa a ganhar dinheiro. Ajuda alguém a arrumar emprego. Né? Começa a ajudar outras pessoas. E aí, por vibração, por a próprio universo vai te trazer isso de volta e esse problema que você tem vai ser resolvido. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa é a volta da minha live. Né? Semana que vem, dia 9, vamos falar sobre a influência das músicas em nossa vida. Bom, por que eu vou falar da influência? Só dar uma préviazinha da próxima live, antes de eu fazer as 3 perguntas. Uma pessoa entrou em contato comigo e falou, olha, eu sou roqueiro e eu faço músicas depressivas. Então, ele escreve a música depressiva e ele canta essa música. Então, ele escreve e canta. Ele estava com medo daquilo trazer influências ruins para a vida dele. Será que traz isso? Isso eu vou responder na próxima live. E aí eu vou falar também do pessoal que ouve música sertaneja, né? Essas musiquinhas de pessoa que toma chifre, do pessoal punk que faz músicas contra o capitalismo e aí contra as pessoas que têm dinheiro. Será que tudo isso não faz mal para as pessoas? Eu vou responder na próxima terça-feira, tá bom, gente? Bom, as perguntas. Bom, como eu falei no começo da live, eu agora, às 10h05 agora, vou fazer 3 perguntas. Antes de tudo, vou dar o meu WhatsApp. Meu WhatsApp é o DDD 11, número 996 30 84 61.
A primeira pessoa que responder as 3 perguntas, a primeira informação que chegar para mim agora, eu vou marcar uma consulta onde eu vou responder um atendimento, uma pergunta só, né, um assunto só, ou emocional, financeiro, ou seja lá qual for o problema da pessoa, ela vai falar qual o problema, eu vou pegar o tarô, vou abrir, e aí a gente vai chegar numa conclusão. Então, a pessoa que responder as 3 perguntas, eu vou dar essa consulta de uma questão só, não vou abrir todos os problemas, não é aquela consulta minha de 1h30, que nem eu faço, né, para quem entra em contato comigo, é uma resposta de 15 minutos, né. E aí, então, a primeira pessoa que responder, vou repetir mais uma vez, DDD 11, número 9, 96 30 84 61, quem responder primeiro vai receber esse atendimento. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Eu falei um pouquinho sobre depressão no começo da live, no meio da live também, e eu dei 3 salmos. Quais são os 3 salmos que eu indiquei para depressão? Tem 3 salmos que eu indiquei para depressão. Então, vamos lá. Quais são os 3 salmos que para quem tem problemas de depressão, que é para a pessoa utilizar? Para que serve o turbilhão? Para que serve o gráfico turbilhão, que eu acabei de falar? E o inferno astral, para mim, quantos dias... ele começa a quantos dias antes do meu aniversário? Tem o meu aniversário e tem alguns dias antes do aniversário. Quantos dias antes do aniversário é o inferno astral? Vamos ver quem responder. Ai, ai, ai. Bom, a Lucimara foi a primeira que respondeu. Então, eu vou dar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, as respostas são: quais são os 3 salmos? Salmo 38, 40 e 91, tá correto. O gráfico turbilhão é para prosperidade. E o inferno astral começa 52 dias antes do aniversário. Quem respondeu em cima? Não, foi só a Lucimara que respondeu os 3. Tem um pessoal respondendo aqui, mas não respondeu tudo. A primeira que apareceu foi a Lucimara. Bom, gente. Bom, então foi isso. A Lucimara acabou de ganhar essa questão aí, que é a questão do... Mas semana que vem eu vou fazer de novo isso, viu, gente? Vai ter a pergunta, né, eu vou fazer a live e no final eu vou fazer as perguntas. Aí quem sabe vocês conseguem responder aí, a primeira pessoa a responder as 3 questões. Tem que responder as 3 questões, gente. A Ruth falando, Aquário, cheguei no meu signo. Ah, tá. Bom, gente, eu vou agradecer todas as pessoas que estiveram aqui hoje. Vamos ver aqui, ó, a Iva, ó, as pessoas que estão falando aqui na live, na verdade. A Iva, o Tom, a Edna Maria, que mais? Douglas Baraldo, Adriana Santos, a Lucimara, que acabou de ganhar, que acabou de responder as 3 perguntas. Deixa eu ver quem mais. A Ruth. E todos os outros, tem gente que não falou nada aqui, mas eu agradeço todo mundo que participou aqui da live. Que Deus ilumine vocês. E dia 9 teremos mais uma live falando sobre a influência das músicas em nossa vida. Tá bom, gente? Muito obrigado. Que Deus ilumine todos vocês. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. E é isso aí, gente. Quem quiser falar comigo, DDD 11 996 30 84 61 é pelo WhatsApp. É a forma mais rápida de você falar comigo. Então, tem gente que comenta aqui no YouTube, tem gente que comenta no Facebook, mas pelo WhatsApp é o jeito mais rápido, tá bom? Então, encerrando a live, que Deus ilumine a todos. Paz a todos vocês, tá bom? Muito obrigado, que Deus esteja com todos nós. E é isso aí.
Está encerrada a live, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.